Boa tarde, meus irmãos e amigos do canal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Hoje, dando continuidade no estudo bíblico, falando sobre as leis de Deus. Ontem nós estudamos que a partir da morte de Jesus na cruz, aquela lei, a lei cerimonial, ela foi cancelada. Já não necessitava mais nenhum animal pagar pelo pecado meu e nem o pecado seu. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante na pergunta 4. Espero que você esteja atento no canal. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para outras pessoas. Eu quero desde já pedir o seu comentário. Este vídeo é muito interessante, espero que você esteja atento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê discernimento para entender a tua palavra neste finalzinho de primeiro dia, meu Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço e lhe agradeço, meu Deus. Amém. Olha que pergunta muito interessante. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, né? Ou seja, cancelada. Agora outra pergunta muito interessante. Mas quer dizer da lei dos 10 mandamentos? Será que essa lei ela foi abolida, ela foi cancelada, essa lei moral que é os 10 mandamentos? Já que a lei cerimonial foi cancelada, será que essa lei moral também que é os 10 mandamentos, será que ela foi abolida, ou seja, cancelada quando Jesus morreu? Hoje nós vamos estar aprendendo. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 19. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. No meu subtítulo da minha Bíblia, ou seja, no contexto da minha Bíblia, diz o seguinte: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Eu acredito que na sua está talvez do mesmo jeito ou talvez diferente um pouquinho, mas o significado é o mesmo. Versículo 17 diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, agora eu te pergunto: Jesus aboliu, Jesus cancelou a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos? Não. Muitas denominações eles ensinam que Jesus veio, quando Jesus morreu, já não precisa mais cumprir os mandamentos, os mandamentos que está escrito na palavra de Deus. Muitas denominações elas ensinam que somente o Antigo Testamento deve ser usado. Outras denominações elas ensinam que somente o Novo Testamento deve ser usado. Está errado, meus irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: que Jesus não veio abolir a lei e nem os profetas, veio para cumprir. E tem texto na Bíblia, meus irmãos, que diz o seguinte: que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para a correção, para a repreensão e para a educação, entre outras coisas. Então, meus irmãos, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não tem como um ser humano, um pecador como eu e você, chegar e ensinar, falar que Jesus veio e aboliu os mandamentos. É errado. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo a respeito disso. Ele é de outra denominação, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é de outra denominação. Ele disse que o pastor dele ensina que não deve mais guardar o sábado. Está errado. Se um pastor seu, ele ensina desse jeito, fuja dele, fuja da denominação dele. Está errado. Jesus ele não aprova isso, meu irmão. O sábado ele vai servir de sinal. Lá em Ezequiel fala sobre esse assunto. Vai ser um sinal entre os justos e os injustos. E aí vem pastores de outras denominações, ensina que Jesus aboliu os mandamentos, aboliu a lei. Está errada. Então, meu irmão, que você possa continuar firme na presença do Senhor. Dê o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não. Você é livre para dar falar o que você pensa nos seus comentários. Amém? Então, meus irmãos,
irmãos, e lembre-se que os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus, escritos em tábuas de pedra. Foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos, por isso que eles são tão importantes para a minha vida e para a sua vida. E o texto está dizendo que aquele que ensina errado as pessoas, ele será mínimo no reino dos céus. Só que, porém, aquele que observar, ele será grande diante dos céus, no reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela paz e pela saúde. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai ver este vídeo, em nome de Jesus Cristo.